A paz do Senhor Jesus Cristo, pessoal. Aqui é o irmão Gleison novamente, dando continuidade a mais uma leitura bíblica no livro de Juízes, no seu capítulo 16. Sansão é traído por Dalila. Versículo 1. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. Versículo 2. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e em toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Versículo 3. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até ao cume do monte, que está defronte de Hebrom. Versículo 4. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Versículo 5. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela, e lhes disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assegurar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Versículo 6. E disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderíamos ser amarrado para te poder afligir. Versículo 7. E disse-lhe Sansão: se me amarrares com 7 vergas de vimes fresco, que ainda não estivéssemos seco, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Versículo 8. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes fresco, que ainda não estava seco, e amarrou com elas. Versículo 9. E os espias estavam sentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de firmes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não soube em que consistia a sua força. Versículo 10. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras? Ora, declara-me agora, com que poderias ser amarrado? Versículo 11. Ele lhe disse: se me amarrares fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Versículo 12. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam sentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como o fio. Versículo 13. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderias ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça, com os lições da teia. Versículo 14. E ela as fixou com uma estaca, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono, e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com os liços da teia. Versículo 15. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amado, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. Versículo 16. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Versículo 17. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe.
se, se viesse a ser rapado, e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria com todos os mais homens. Versículo 18. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela, e trouxeram o dinheiro na sua mão. Versículo 19. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 traças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Versículo 20. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono, e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei? Porque ele não sabia que já o Senhor já se tinha retirado dele. Versículo 21. Então os filisteus pegaram nele, e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no caça. Versículo 22. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. E Sansão faz cair o templo de Dagom. Versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, Dagom, e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Versículo 24. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou na mão o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. Versículo 25. E sucedeu que, alegrando-se-lhe o coração, disseram: Chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Versículo 26. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Versículo 27. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim. Esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Versículo 29. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinham a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. Versículo 30. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram da sua vida. Versículo 31. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zoar e Estaó, no sepulcro de Manoá, seu pai. E julgou ele a Israel 20 anos. Mais um fim da leitura bíblica. Espero ter gostado. Compartilhe, dê seu like, se inscreva, dê seu comentário. Aqui é a história de Sansão, a qual Sansão foi um guerreiro, a qual Sansão julgou Israel, né? Julgou, destruindo bastante filisteus, matando os filisteus com a queixada, matou mais de 1.000, né? Matou 1.000 homens com a queixada, ferindo, e fez muitas outras coisas.
Só que Sansão pecou. Aqui nessa passagem, Sansão foi traído por Dalila. Sansão se deixou, o seu coração ele tinha enganar, né? A qual foi influenciado pela Dalila, uma prostituta, a qual amava dinheiro. E os filisteus ofereceram dinheiro para ela, e ela foi e convenceu. Ficou insistindo. A palavra do Senhor vai dizer que ela ficava todos os dias importunando, até que Sansão cedeu, até que Sansão não vigiou e deixou ser influenciado, ser enganado, ser traído. E aí contou o segredo, né? Mas antes disso tudo, nós vemos que ela tentou 3 vezes e ele mentiu 3 vezes. Quem mente é filho do diabo. E ele já estava totalmente perdido. O Espírito Santo já estava se retirando. Mas aí concluiu quando foram cortadas as tranças, né? As 7 tranças. E aí ele perdeu totalmente a presença de Deus e se tornou homem. E a primeira coisa que o inimigo quer é cegar. A primeira coisa que o inimigo quer é tirar a nossa visão espiritual. E fez isso com Sansão. Ele ficou cego. E aí, Sansão afligido, Sansão sendo zombado, o povo brincando, como a palavra do Senhor vai dizer. Pegaram ele e começaram a brincar, a zombar dele. A qual Sansão, ouvindo isso, pegou e clamou a Deus novamente, pedindo forças. E aí, Deus deu força para ele e ele acabou morrendo junto com os filisteus. Morrendo ele e muito mais gente do que ele já tinha matado. Deus abençoe a todos. Fique na paz de Jesus Cristo. Amém?